Eu vou falar muito sobre o Tadeu, ele dá curso nesse assunto. E hoje nós vamos falar, dentro do tema oratória, né, Tadeu? Nós vamos falar sobre o medo de falar em público. Tadeu, bom dia, prazer em ter conosco aqui. Bom dia, Ivan, bom dia, Franklin, bom dia, Borgato. É um prazer para mim estar aqui. Você sabe que eu estou muito ansioso. Mas isso você fica ansioso? Isso é um negócio novo para mim, né? E tudo que é novo nos dá medo. Então, eu sou acostumada a olhar no rosto das pessoas que eu estou falando. E desse jeito a gente não consegue, né? Então, para mim... E como eu falei ontem, eu só aceitei vir aqui porque eu sei que eu vou aprender muito mais do que eu vou ensinar assim com você, com o Franklin. Então hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público. O que é esse medo de falar em público? Então, Ivan, antes mesmo de a gente falar sobre as técnicas de falar em público, a gente não pode deixar de falar sobre o medo. O medo, ele aflige a maioria das pessoas. Foi feito um estudo nos Estados Unidos e foi constatado que o maior medo do ser humano é falar em público. Ele tem mais medo de falar em público do que de morrer. Você tá brincando? Ou seja, isso nos assusta muito. Você sabe que eu sou um cara muito tímido, né? Eu sempre fui um cara muito tímido. E hoje eu melhorei bastante. Mas a minha timidez, ela me prejudicou demais. Sim. Tanto na minha aprendizagem, como nos meus relacionamentos, como profissional. Na minha aprendizagem, eu era o cara da sala que eu não conseguia levantar o braço para pedir informação, eu não conseguia tirar dúvida com os Aquela dúvida que você tinha, você preferia ficar quieto do que se pronunciar, dizendo, alto lá, professor, eu tenho uma dúvida nisso aqui, por favor, me explique. Você jamais faria isso. Não conseguia. Não conseguia fazer? Não, pior, eu fiz 6 anos de inglês e hoje eu não falo inglês, porque na hora que chegava na prática, de falar com um colega, de trocar, praticar o idioma, eu não conseguia. Então eu fingia que eu estava passando mal, eu fugia da sala. Então na catequese, por exemplo, a gente sentava em círculo, e aí a hora que tinha que ler, por exemplo, alguma coisa, começava a leitura lá da ponta, já começava a sofrer na hora que estivesse chegando perto de mim. Você já começava a imaginar? A hora que chegar em mim, eu não sei o que eu vou fazer. Ou seja, você já começava a sofrer, pensar na dor antes dela chegar. Exatamente. Eu era esse cara. Então, eu tive uma mudança muito grande na minha vida. Então, na época de apresentar trabalhos, tanto no ensino médio como na faculdade, eu sofria muito com isso. Eu tinha que fugir, ou eu fazia um trabalho para as pessoas, para os meus colegas apresentarem, ou eu não apresentava, eu saía da sala. Então eu sofri bastante com isso. Então eu tenho bastante propriedade para falar sobre timidez, sobre medo de falar em público, porque depois que eu fiz o curso e me tornei um professor, eu comecei a estudar muito por que as pessoas não falam em público. E aí tem muita coisa relacionada à nossa infância. Você sabe que até os nossos 4 anos de idade, nós recebemos em média 100 mil nãos dos nossos pais, de quem nos criou, e até os nossos 8 anos de idade, nós recebemos a cada um elogio 9 repreensões. Ou seja, nessa época que nós estamos nos formando, né, pessoas ali, nós somos muito repreendidos. Então o moleque está sentado na mesa, no almoço, ele bate a mão no copo, o copo cai na mesa, o pai já... O que você vai fazer? E aí, o teu colega, ele é bom em alguma coisa que você não é, ele constantemente, ele te mostra que você não é bom naquilo que ele é. E chega na escola, você aprende que o melhor aluno da sala é aquele que fica quieto, é aquele que ele só estuda. Eu me lembro quando eu estava na minha 2ª série, eu estava conversando com os colegas, lógico, eu estava errado, né? Mas a professora estava com uma pilha de cadernos, ela bateu na minha cabeça com tudo. Eu fiquei 1 ano sem falar nada naquela sala, na minha 2ª série. Então, a infância, ela é muito responsável por tudo isso, porque eu tive também um trauma muito grande. Talvez a pessoa não fale em público por traumas da sua infância. Quando eu estava na minha 1ª série, eu conto histórias para ilustrar mesmo. Sim. A pessoa, ela vai se conectar com as histórias. Não adianta ficar querendo dar conteúdo, porque talvez ela não consiga enxergar. Quando eu estava na minha 1ª série, a professora pediu para todo mundo fazer um trabalho em grupo para a gente apresentar lá na frente.
A hora que foi chegando minha vez, foi me dando um nervosismo tão grande, isso é constrangedor falar pra mim, mas é legal porque talvez a pessoa tenha passado por alguma coisa assim. Fui ficando tão nervoso, que me deu uma enorme dor de barriga. Eu tinha vergonha até de ir no banheiro. Eu acabei não indo no banheiro, acabei não apresentando trabalho, não indo no banheiro e me sujando todo, dentro da sala de aula. E isso me constrangeu muito, muito. Eu ia embora de ônibus, eu tive que levar uma sacola com short na mão, e isso me deu um trauma muito grande. Então todas as vezes que eu estava exposto ao público, inconscientemente me vinha essa imagem, e isso me travava bastante. Então essa falta de prática desde pequeno, porque você entra depois no ensino fundamental, ninguém te ensina a falar em público, e você aprende que o melhor aluno da sala é aquele que fica quieto. Então você passa grande parte da sua vida sem falar em público. Chega na faculdade, você faz poucas apresentações em público, e nelas ninguém te ensinou ainda a dominar suas emoções, o porquê que você tem medo, como fazer uma apresentação bem feita, como dominar esses sintomas. E então, se você for pegar da sua vida inteira, quem não trabalha com a comunicação se apresenta muito pouco. Então, na hora que ela chega na oportunidade de falar em público, seja na igreja, quando as pessoas falam em oratório, parece que é muito distante, parece que ela está falando de uma palestra para 300 pessoas, e não é isso. A oratória é eu vim aqui conversar com vocês, 3 pessoas que são profissionais, são competentes. Eu poderia ficar com medo disso. Tem muita gente que fica com medo de conversar com uma pessoa, certo? Você vai conversar com uma autoridade, você tem medo de entrar na sala dele e conversar. Então, a oratória não é você ir lá e dar uma palestra para muitas e muitas pessoas. É você conseguir fazer uma leitura na sua igreja. É você conseguir fazer uma apresentação de um trabalho na escola que você está, na faculdade que você está. É você conseguir participar da reunião do seu trabalho. É você conseguir participar da dinâmica que você está promovendo. Então, a oratória, eu acredito, lógico, no meu caso, é o meu dia a dia. Assim como administrador de uma escola, eu tenho que lidar com clientes todos os dias. Eu tenho que conversar com famílias. Enquanto eu estou conversando com um grupo de clientes, uma família, chega uma outra família e fica ali me aguardando, fica ali ouvindo o que eu estou falando. E isso era uma coisa que antigamente me fazia mal também. Eu ficava com vergonha enquanto eu estava conversando com alguém, a outra pessoa estava escutando. E aí... Então são coisas que eu vim trabalhando bastante. E um dos motivos, Ivan, como você estava perguntando, é a infância. São aspectos da infância. Nós fomos muito repreendidos, e quando nós chegamos ao nosso... quando nós ficamos adultos, nós nos sentimos totalmente despreparados e com muita falta de autoconfiança. E é aí que causa tanto medo também. Além do medo do fracasso, nós temos muito medo do fracasso. Então você tem medo de falar em público e fracassar. O que as pessoas vão pensar de você de mim se eu fracassar? O que elas vão pensar? E tem muita gente que é tímido, assim como eu. Talvez ele nunca sofreu nada na infância, a infância dele foi totalmente perfeita, só que ele é tímido, faz parte da personalidade dele. E aí ele não consegue, sabe que o tímido ele fica pensando muito no que as outras pessoas estão pensando, certo? Eu sei bem disso. Os tímidos eles ficam constantemente preocupados sobre o que as outras pessoas estão pensando dele. Muitas vezes ele não arrisca pelo medo do que as outras pessoas vão pensar. Então tem o caso também do cara que ele é perfeccionista, como eu fiz um vídeo aqui, a Glenda comentou outro dia. O cara que é perfeccionista, ele gosta de fazer tudo tão bem feito que ele acaba não fazendo. Até você me perguntou, né, Ivan? Foi. Que se era bom ou se era ruim. É bom enquanto o cara tá fazendo e está tentando melhorar. O problema do perfeccionista é quando ele não tenta. Ele é tão perfeccionista que ele não consegue nem dar o primeiro passo, ele não entra em campo. Se o cara está prestes a dar uma palestra, ou ele tem vontade de dar uma palestra, ou fazer uma apresentação, ele acaba não indo porque ele quer fazer tudo tão perfeito, e a perfeição ela não existe. Então ele acaba não dando o seu primeiro passo. Tá certo. O Tadeu, só não querendo te cortar, mas não vamos falar comercial, né, Bargado? Na sequência a gente volta para falar mais sobre essa aula tão importante. Eu estou aprendendo muito. Ivan, na verdade, eu também era desses caras, viu, Tadeu? Né? Lá na minha infância eu tinha uma certa dificuldade em falar em público. Só que quando fui chegando assim, acho que no ginasial, né? Chegando mais da 8ª série e tal,
eu fui perdendo um pouco isso, não me lembro porquê, não sei porquê, me perdi, e acabei virando justamente aquela pessoa que os outros fazem o trabalho e dá para você apresentar. Nós vamos entrar nós vamos ter uma conversa na sequência de legal. Deixa eu publicar aqui no... E aí, Leandro? Eu ia publicar no Face, mas depois eu pego essa gravação e jogo lá. Legal, né? Isso é bem interessante. Dica Casas Bahia para um consumo consciente. E não se esqueça, economize energia desligando as conexões e aí, Mendes? do seu aparelho. Certo? Esse é meu amigo Ivan, ó, radialista. Esse é o Franklin. Tá aparecendo aí, Franklin? Beleza. Esse aplicativo aqui é bem legal, ó. Ivan. Eu também sou muito tímido. Você é muito tímido? E 52, Ivan, como eu estava falando, primeira, segunda, terceira, quarta série, eu era muito dessa pessoa que ficava escondido lá no fundo da sala, né? E não tinha coragem de levantar a mão para fazer pergunta. Mas eu não me recordo porque, quando eu chegou na minha sétima, oitava série, primeiro colegial, eu já tinha mudado totalmente de vida. Eu acabei meio que apagando um pouco da minha memória de infância, mas eu acabei mudando de vida e na sétima, oitava, primeiro colegial, eu já era a pessoa que apresentava os trabalhos. As pessoas faziam e davam para eu apresentar. E aos poucos eu fui mudando isso e acabei descobrindo que a minha área era a comunicação. E aprendi a falar em público, depois comecei no rádio, decidi fazer jornalismo, depois acabei entrando aqui na Rádio Difusora, por conta dessa facilidade que eu tinha até de falar com o público. E isso acaba abrindo muitas portas, né, Tadeu? Muita. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você só foi descobrir que a sua área, a área que você gostaria de atuar, era na comunicação depois que você fazia isso? Ou você primeiro falou, putz, cara, eu quero fazer isso, então eu vou começar a me apresentar em público? Justamente eu não me lembro, Tadeu, eu não me lembro. Eu sei que eu descobri que eu tinha que seguir comunicação quando eu comecei a fazer essas apresentações. Não lembro se eu mudei justamente por causa disso. Até o pessoal, meu irmão é formado em jornalismo, né? Então as pessoas acabaram pensando que eu segui o jornalismo por causa do meu irmão. Muito pelo contrário, né? A pessoa que tem um parente jornalista sabe que nunca deve seguir essa área. Mas justamente, quando chegou assim, quando eu tinha 16 para 17 anos, ali, aquela famosa idade, né? Eu comecei apresentações, a me destacar na hora de apresentar o público. Eu falei, pô, essa área que eu tenho que seguir. E decidi seguir a área de comunicação. Fiz comunicação social e jornalismo, todo mundo sabe. E sigo a área até hoje. E, como eu disse, esse fato de você conseguir falar em público, até mesmo se comunicar, ajuda muito a abrir muitas portas. Eu tinha, como eu disse, tinha muita dificuldade na minha infância, né? Criança muito tímida, muito retraída. E depois que eu mudei esse meu jeito de ser, acabei melhorando bastante, e acredito que muitas pessoas passam por isso e precisam dessa guinada na vida. Eu tenho um aluno, eu tenho um curso online, né? E eu tenho um aluno lá do campus do Piraí, ele é lá do sul do Rio de Janeiro. E ele comprou o curso, eu liguei para ele quando ele foi comprar o curso, e ele falou assim, eu trabalho numa empresa X aqui e tal, e várias vezes eu tive que falar em público, só que eu não consigo. E dessa forma eu não consigo subir de cargo. Então, pela timidez dele, Frank, como você estava dizendo, pela timidez que ele tem, por ele não conseguir falar em público, ele estava sendo prejudicado no seu trabalho. Ele não conseguia subir de cargo porque ele não conseguia falar. E lógico, abre muitas portas. Você, quando vê um cara que se comunica bem, que tem uma opinião legal, e ele consegue se destacar, você começa a ser admirado, você consegue conversar com qualquer pessoa. Até numa entrevista de emprego, né? Sim. Principalmente. Sim.
Isso vai do autoconhecimento, da autoconfiança. E quando você está confiante desse jeito, você... eu falo que você não tem limites. Depois que eu fiz o curso de oratória e consegui melhorar bastante, lógico, é um melhoramento constante, você tem que continuar com isso. Eu comecei a fazer vídeos para a internet, coisa que eu morri de vergonha de fazer. Hoje eu estou com um periscope ligado aqui e estou fazendo uma transmissão ao vivo, e essa transmissão pode ir para o mundo inteiro. É um aplicativo que você baixa no seu celular, um aplicativo gratuito, e hoje eu não tenho vergonha de fazer isso. Antigamente eu tinha. Então, sim, abre muitas portas, porque se você tem que falar numa reunião, se você tem que apresentar a sua ideia, você não perde mais as oportunidades que você tem. Tanto é que quando eu estava falando pro Ivan aqui, quando eu fui convidado para dar minha primeira palestra, eu nunca tinha dado palestra, lógico que foi minha primeira, mas eu não tinha preparado palestra, e a palestra era dali 2 dias. Então, eu falo que, além dos motivos, que a gente não vai conseguir falar de todos aqui, a gente pode continuar com esse bate-papo na semana que vem, além dos outros motivos, que são a falta de preparo, que é você não estudar, você não treinar, você não conhecer o público para quem você vai falar, você não conhecer o lugar que você... Porque isso é importante também. Quando você conhece o lugar que você vai falar, na sua cabeça você já cria cenas, você já cria cenários de que você está apresentando, e aquilo ali fica muito mais habitual para você, fica muito mais familiar. Então você tem que testar os equipamentos, você tem que conhecer o público, você tem que conhecer o lugar. Isso são fatores que darão segurança. Outra questão é o autoconhecimento. Como eu disse no início do nosso bate-papo, tudo que é novo nos assusta. Então, se a pessoa nunca falou em público, na hora que ela vai falar, acontece um turbilhão de sensação e sintomas dentro do corpo dela, que ela nunca teve contato com aquilo. Então, as mãos suam, a boca seca, a barriga dá um enorme frio na barriga, as pernas tremem, sobe aquele calorzão na nuca, você começa a suar. Como ele nunca lidou com aquilo, ele sente muito medo. E qual que é a tendência? O medo, o que ele é? Ele é uma situação de perigo, que na sua cabeça é uma situação de perigo, que ele faz ou você enfrentar ou você fugir. E geralmente quando a pessoa não está preparada, ela foge. E além desses todos os outros que nós podemos durante todas as semanas abordar esses temas, existe um ponto, por isso que eu te perguntei, Franklin, que é você começou a falar em público depois que você decidiu ser jornalista? E essa foi a pergunta. Quando eu fui convidado para dar a minha primeira palestra, assim como o meu primeiro curso de oratória, eu estava com muito medo. Eu continuo tendo medo. Eu estava com medo antes de vir na rádio. Eu estava com medo. Mas a única coisa que faz eu vir, faz eu ir lá e dar palestra, faz eu enfrentar esse meu medo, é eu ter um grande objetivo, um grande sonho. Isso muito definido. Se você não tem um sonho, se você não tem um objetivo claro de onde você quer chegar, você vai ficar sempre na sua zona de conforto. E isso, o dia que eu vou falar, oi Ivan, você não quer dar uma palestra lá para mim, não sei onde? Você não sabe para onde você quer ir. Você não tem objetivo nenhum. Você vai falar assim, Tadeu, vamos fazer o seguinte, deixa para depois a gente marca isso aí, vamos, você vai acabar não indo. Por quê? Porque você não sabe onde você quer ir, você não tem objetivo, você não tem garra. Agora, eu sei na onde eu quero chegar. Então eu sei que fazer parte da rádio para mim vai me dar experiência, vai me fazer um enorme aprendizado. Eu vou conseguir, como eu disse ontem, eu quero que as pessoas liguem aqui para conversar comigo. Liguem para falar, Tadeu, eu tenho dúvida nisso, eu quero participar, eu quero passar por isso. Porque isso vai enriquecer a minha carreira, isso vai me enriquecer como profissional, e é por isso que eu topo vir, mesmo com medo, mesmo com meus traumas. Mesmo com medo, isso faz enfrentar. Me faz enfrentar, ter um objetivo, claro, não onde você quer chegar. O que você quer ser quando crescer? Essa é a ideia. E aí se enfrenta. Eu imagino que você, Ivan, nos seus primeiros dias de rádio, deve ter ficado com muito medo. Pelo amor de Deus. Eu vou te contar uma particularidade. Eu fazia estúdio, porque uma coisa é você fazer estúdio e outra coisa é público. Eu nunca tinha feito público, sempre estúdio. Porque em rádio você começa sempre, né, ali embaixo. Por exemplo, eu comecei na área esportiva, então, plantão esportivo. Ou seja, eu dominava o microfone, mas eu e o técnico. Até que chegou o dia, o Claudemir Cabreira de férias, né?
E eu fui escalado para fazer, atuar como repórter de campo no jogo. Fui FCC e Votuporanguense. E com um dos diretores e comentaristas da Estrela. Então, no momento que o narrador me chamou, porque você testar internamente é uma coisa, mas no momento que o narrador na hora do vamos ver mesmo me chamou para cumprimentar e dar o destaque, tá? eu não sentia o chão. Eu sei que eu fiz, né? Mas só eu sei o quanto me custou. Né? Tudo bem, eu não afinei, o narrador me chamou, eu liguei o microfone, entrei, mas eu só eu sei de que maneira eu entrei. Tremendo, né? Com a voz trêmula, as pernas, então, igual eu estou te falando, eu não senti o chão. Daí, da segunda, já foi menos vez, da terceira menos, e acabou. Para mim é uma coisa normal, sempre foi. Como também as primeiras entrevistas, eu sempre ia fazer uma entrevista super preocupado, principalmente quando era uma autoridade de alto escalão do governo estadual ou federal. Hoje não. Para entrevistar o governador, o presidente da República, para mim é como te entrevistar. Para mim não tem diferença nenhuma. Eu sei o que eu vou perguntar a ele, da pergunta dele eu já tiro da resposta dele eu já tiro outra pergunta. Então para mim é tudo normal. Há muito tempo que é muito normal, mas as primeiras foram terríveis. Bom, nós vamos ficando por aqui. Me parece que você tem uma novidade aí para os ouvintes. Que novidade é essa? Bom, é o seguinte, Ivan, eu tenho um curso online. Nele eu falo sobre como vencer o medo de falar em público. Eu destaquei um módulo só de como vencer o medo. Para vencer a timidez, como que você tem que pensar, enfim. Nele eu falo sobre técnicas de oratória. Quais são as técnicas para você fazer uma apresentação? Essa apresentação serve para discurso, para palestra, para apresentação de trabalho, para você vir aqui falar na rádio. São técnicas de apresentações, estruturas de apresentações. E ele é um curso bem legal, ele está sendo vendido desde junho, se eu não me engano, agora desse ano. E eu quero sortear para os ouvintes, para quem realmente precisar falar em público. Tem muita gente que me encontra na rua e fala assim: nossa, eu vejo teus vídeos na internet, cara, eu morro de vontade de fazer, mas eu não tenho coragem, mas eu não sei. Tem gente que, para você é fácil isso e tal. Então eu quero sortear para os ouvintes. Só que tem alguns pré-requisitos para isso. Primeira coisa, a pessoa tem que usar a internet com o computador. Ela pode usar o tablet, mas o computador fica mais fácil. Por quê? Por que você tem que usar a internet? Porque o curso é online. Você vai entrar num portal e lá vão estar, acho que tem mais de 40 aulas. E eu vou deixar disponível para quem é aluno durante 9 meses. Então a pessoa pode assistir às aulas a hora que ela quiser e quantas vezes ela quiser. E embaixo de cada aula ela pode tirar as dúvidas dela. Deixa eu fazer suas anotações. Então eu quero fazer um sorteio para quem está ouvindo. Então o primeiro requisito é usar a internet com o computador. O segundo requisito é entrar na minha fanpage no YouTube, no Facebook, Tadeu Fernandes. Tem uma foto, você digita lá Tadeu Fernandes, tem uma foto minha em preto e branco. Então a pessoa entra na minha fanpage, ela curte minha fanpage e escreve lá para mim: Tadeu, estou te ouvindo da rádio, quero participar do sorteio. E aí no final do mês, daqui a 4, nos próximos encontros, no quarto encontro nosso, eu vou sortear 1 ou 2 cursos, mas para quem precisa, talvez você fale: pô, meu filho precisa. Então você entra lá para ele e vamos participar desse sorteio. Porque eu quero fazer isso pela rádio, eu acho muito legal e fez muita diferença para mim. Eu quero passar isso para as outras pessoas também. Legal. Bom, então até quarta? Até quarta-feira. Legal. Até quarta-feira. E vamos continuar com esse tema aí? Ou como vencer o medo? Ou não? Vamos continuar. Se quiser falar também, a gente bate um papo. Ou durante a semana, de repente, você vir hoje nós vamos falar sobre outras questões. Você que manda, tá bom? Tá bom, vocês que mandam. Então tá já. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Foi um prazer enorme estar aqui para mim. O prazer foi nosso.